Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Gouveia, eu sou consultor técnico da Siemens e hoje a gente vai começar a nossa série de Closed Loop AI no chão de fábrica, ou seja, como é que a gente faz para trazer realmente os nossos modelos, as nossas soluções de inteligência artificial para o chão de fábrica utilizando o Industrial Edge da Siemens. Então, inicialmente, nós temos esse seguinte desafio. Eu tenho um modelo que foi concebido justamente no ambiente de IT, que pode estar rodando, por exemplo, em cloud, que pode estar rodando on-premise localmente, ali num servidor local. E eu quero que esse modelo que foi desenvolvido ali utilizando bibliotecas que foram feitas ali dentro do Python, eu possa trazer isso para dentro do meu ambiente realmente de chão de fábrica, para realmente um painel elétrico onde meu processo vai estar acontecendo. Então, o primeiro desafio que a gente enfrenta é justamente o desafio aqui de planejamento e modelamento. Isso quem vai fazer vai ser o meu cientista de dados. Então ele vai analisar o problema, vai definir qual que vai ser a melhor maneira de resolver aquele desafio, quais são os dados relevantes para a gente resolver esse desafio, e uma vez que ele planejou e escolheu o melhor modelo, a gente entra agora no seguinte desafio. Eu preciso encapsular essa solução de uma maneira que eu consiga levar isso para dentro do Industrial Edge. Então, para isso, eu vou ter que utilizar aqui o AI SDK da Siemens, que a gente vai ver em detalhes a seguir. Então, pessoal, vejam que eu estou num ambiente aqui muito conhecido pelos desenvolvedores. Esse daqui é o VS Code. E, de novo, tá? Não precisaria, pode ser qualquer outra ferramenta. Eu posso estar rodando aqui on-premise, então eu posso ter um servidor, se eu estou preocupado com a confidencialidade dos meus dados, eu quero rodar isso localmente sem problema nenhum. Ou também, se o meu processo permitir, eu posso rodar isso no ambiente de cloud, no ambiente de nuvem, onde eu consigo escalar realmente mais facilmente os recursos necessários para treinar o meu modelo. Seja qual for o ambiente que você esteja utilizando, no meu caso aqui eu estou utilizando o VS Code, o primeiro passo sempre vai ser esse mesmo, ou seja, eu tenho aqui um notebook onde eu estou desenvolvendo o modelo que vai resolver o meu problema. Nesse caso, eu estou interessado no seguinte sentido. Eu tenho aqui três variáveis que chamam de pH1, pH2 e pH3. Essas variáveis são variáveis que estão vindo do meu processo, vão vir ali, por exemplo, de um motor, então são três fases ali diferentes, ali nas três fases que alimentam o meu motor trifásico, e eu estou coletando e lendo todos esses dados com uma estampa de tempo. E aí eu quero fazer um sistema de clusterização para eu conseguir classificar justamente o comportamento desse motor, para ver se é um comportamento ok, se é um comportamento fora do padrão normal. Então, para isso, eu preciso ter um histórico de dados que eu já coletei previamente. Então, no meu caso aqui, ó, de novo, eu estou fazendo aqui uma leitura de uma base de dados que eu já tenho pré-existente. E ao final, eu já defini aqui, então, justamente o modelo que eu vou utilizar, um modelo muito utilizado pela clusterização chamado de K-means. E eu vou fazer um processo de treinamento do meu modelo. Então, nesse momento, eu preciso de bastante poder computacional, né? Ainda mais eu preciso ali, por exemplo, ter GPUs, ainda mais se eu quero um resultado rápido, se eu tenho muitos dados para ser analisado. O resumo da obra é, ao final eu vou ter algo como isso. Então aqui eu rodei uma série de dados que eu já tinha ali pré-selecionado e eu estou analisando os meus resultados, ou seja, eu estou aqui assumindo meu papel de cientista de dados, criando meu modelo, separando dados, analisando e vendo se isso está de acordo com aquilo que eu gostaria ou não. Mas não vamos esquecer que o nosso objetivo final é levar isso para o chão de fábrica. Para isso, eu tenho um outro notebook aqui, onde justamente eu faço o empacotamento da minha solução. Para isso, eu vou usar uma solução da Siemens chamada de Simatic AI SDK. Nada mais é do que uma biblioteca que eu tenho. Então vejam aqui que eu tenho uma biblioteca que eu estou importando para o meu projeto e ela me permite encapsular essa solução e levá-la para dentro do ambiente do Industrial Edge. Como que eu faço isso? Primeiramente, o meu modelo ele vai precisar ter entradas e saídas, tá, pessoal? Então eu preciso associar um dado de processo com o meu modelo que já foi criado. Então nesse momento ele tem todas as ferramentas que me permitem associar as minhas entradas e saídas com o meu modelo. Então vejam novamente aqui, ó, as variáveis de interesse, pH1, pH2, pH3 e o data type dela, ou seja, qual é o tipo dessa variável, uma variável do tipo double, inteira, booleano, ou seja, o tipo de variável que você precisar no seu processo. Então no meu caso aqui eu tenho três variáveis de entrada e eu tenho a minha predição, ou seja, a qual cluster ela pertence.
E eu também posso, junto com a SDK, também preparar as minhas métricas. Então eu gostaria de ter, por exemplo, ali métricas de mínimo, máximo e a média desses dados para que eu consiga analisar o comportamento deles ao longo do tempo. Então é muito importante que meu modelo também tenha essas métricas que eu possa mensurar o desempenho dele ao longo do meu processo, né? Quando eu estiver realmente rodando isso em produção. Então, ao final de tudo isso, o que eu vou ter como resultado? Basicamente, eu estou fazendo um encapsulamento de todas as bibliotecas que eu estou utilizando. Então vejam aqui nesse momento que eu estou baixando para minha máquina todas as minhas bibliotecas. Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui um scikit-learn, né, para fazer utilizar esse algoritmo. Eu tenho aqui algumas outras ferramentas como Pandas, como NumPy, que me permitem manipular os meus dados. E eu baixo todas elas localmente na minha máquina, junto com o meu algoritmo, e transformo tudo isso num zip. Então lembra lá, o meu grande desafio é encapsular toda essa solução. Com isso, agora eu tenho tudo isso baixado localmente para minha máquina e eu consigo rodar isso de maneira offline. Afinal, dentro do Industrial Edge, né, um dos grandes desafios que a gente tem para resolver é baixa latência, ou seja, essa troca de dados do meu processo, meu modelo tem que ser muito rápida e eu preciso fazer isso rodando meu algoritmo localmente. Então, com isso, eu consigo encapsular toda essa solução e trazer ela local, sem que ela dependa de nenhum tipo de conexão com a internet para poder realmente rodar as minhas inferências. Então, ao final, vocês vão ver que tudo isso daqui resulta em um arquivo zip. Então, vejam que eu tenho aqui um arquivo zip que já está aqui localmente na minha máquina. Se eu entrar aqui numa pasta, vocês vão ver que eu já tenho meu modelo pronto. Então agora eu consigo sair do mundo do cientista de dados e realmente trazer isso localmente para o meu ambiente de processo. Mas isso é o tema para o nosso próximo vídeo, então fiquem ligados aí no nosso próximo vídeo, onde eu vou mostrar como trazer esse modelo, realmente associá-lo às minhas variáveis de processo e passar a criar inferências com inteligência artificial direto na borda dentro do Industrial Edge da Siemens.